Então a gente decidiu a ter filhos, mas com uma condição. A gente não ia terceirizar a educação deles e não ia terceirizar a saúde deles. Então, a gente chegou à conclusão de que o que realmente importa na formação acadêmica, vamos dizer assim, ou profissional de uma criança, é ela ter interesse por conhecimento. Não adianta empurrar livro, colocar eles numa sala de aula, se não for despertado neles o interesse por aprender. Meu nome é Rafael Strey, sou casado com Gabriela Dávila Pereira. Nós temos 4 filhos, sendo Jennifer, Gabriel, Willy e Bianca. E neste vídeo pretendemos mostrar as razões que nos levaram a educar os nossos filhos em casa. O sistema de avaliação educacional mais importante do mundo mostrou o Brasil estagnado há uma década entre os países com pior nível de aprendizado na educação básica. 4 em cada 10 estudantes brasileiros não conseguem aprender o básico, o mínimo. O Brasil aparece entre os países com o pior nível de aprendizado na educação básica. O Brasil não gasta pouco dinheiro com educação, gasta muito, gasta mais do que os países ricos. O Brasil também ficou bem abaixo da média, aqui no caso, atrás de todos os países avaliados na América do Sul. A mãe de um aluno da rede estadual de ensino denunciou uma doutrinação política ocorrida dentro da escola. Estudantes de universidades públicas de vários estados do Brasil denunciam perseguição ideológica. Gostaria agora de anunciar o novo lema do meu governo. Pátria educadora. 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 Brasil, pátria educadora. Estamos dizendo que a educação será a prioridade das prioridades. Uma prática cidadã, um compromisso de ética e um sentimento republicano. A cartilha polêmica foi distribuída no IFRJ, um instituto de ensino médio. Aqui tem estudantes de até 13 anos de idade. Os investigadores entram no diretório de filosofia. Drogas são encontradas em bolsas e armários. A gente tem tido uma boa experiência na educação dos nossos filhos. Não sou professor, minha esposa não é professora, mas acreditamos que temos conhecimento suficiente para dar essa instrução que é fundamental, que vai moldar o caráter deles. Oi pessoal, aqui quem fala é a deputada Ana e o gabinete 8 hoje está muito feliz, está mais alegre do que qualquer dia, está cheio de criançada, não é? E me diga uma coisa, o que vocês vieram defender aqui mesmo? A educação domiciliar. Isso mesmo. As famílias que a gente recebeu aqui no gabinete hoje vieram defender o direito das famílias homeschoolers, falar sobre a educação domiciliar. A Assembleia recebe famílias que praticam o ensino domiciliar, mais conhecido como homeschooling, estudiosos de educação que defendem o modelo e parlamentares, alguns por defenderem o ensino domiciliar em si e outros, como eu, que defendem a liberdade dos cidadãos e dos familiares e das próprias crianças e adolescentes, por que não? Deliberarem e decidirem qual é o melhor modelo para si. Somos praticantes do homeschool há 10 anos e iniciamos essa modalidade
após uma viagem que fizemos para os Estados Unidos, onde conhecemos uma família com 10 filhos, e ele já praticava essa modalidade e nos encantamos. Hoje, depois de 10 anos, a gente já se sente assim muito mais seguro no aconselhamento, orientação a outras famílias, né? E é um caminho que não é fácil, né? Ninguém disse que seria fácil, mas os resultados hoje, eu creio que estão sendo muito bons. Já aprendi e fiz uma série de coisas legais nessa vida. Coisas que me empolgaram, me trouxeram muita satisfação. Mas de todas elas, a melhor foi a experiência com meus filhos. Eles não são perfeitos e nem eu, mas com certeza vale a pena. Muitas vezes temos que lidar com a rebeldia, egoísmo e coisas da natureza humana caída. Mas os bons momentos, as brincadeiras, o crescimento no aprendizado, curiosidade deles superam o mal e nos dá ânimo e energia para trabalhar todos os dias em busca da perfeição. Uma grande família passou a ser a minha maior riqueza. Não aceito de forma alguma que o Estado ou qualquer pessoa venha me dizer que não amo meus filhos e que não me preocupo com o futuro deles. Acredito fortemente que os primeiros anos de vida de uma pessoa interferem diretamente em sua prosperidade em todos os aspectos. Não falo somente do sucesso financeiro, mas principalmente em seus valores morais e desenvolvimento do caráter. Devido ao estilo de vida moderno, muitas pessoas já não têm interesse em filhos. A maioria tem 1 ou 2 e outros nem querem filhos, pois estamos escravizados por um sistema cruel que não permite mais os pais passar tempo com eles. Não acredito que uma família pode ter real interesse em filhos enquanto o homem e a mulher precisar trabalhar fora. E se tiverem filhos, vão terceirizar sua saúde, educação e nutrição e certamente não receberão educação adequada. Precisamos considerar e buscar o desenvolvimento harmônico das crianças nas dimensões físicas, mentais e espirituais. Ensino meus filhos, homens, que eles devem lutar para sustentar suas famílias e permitir suas esposas ficarem em casa. Aliás, uma casa com filhos tem trabalho suficiente para ocupar uma mãe o dia todo. Uma mulher normal, por natureza, irá encontrar satisfação nessa tarefa. O homem, ao chegar em casa, receber o abraço dos filhos e encontrar uma casa bem ordenada, com certeza será satisfatório para toda a família, pois não consigo imaginar uma outra maneira de uma família ser bem-sucedida. A maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se compram e não se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Mas um caráter tal não é obra do acaso, nem se deve a favores e concessões especiais da providência. Um caráter nobre é o resultado da disciplina própria, da sujeição da natureza inferior pela superior. Sou agradecido ao Criador, pois mesmo não tendo feito faculdade e não tendo sob minha posse nenhum diploma, mas estimulada pela necessidade de prover o sustento e resolver problemas, aprendi uma série de coisas úteis em minha vida que me permitem hoje sustentar uma casa com 5 pessoas e possibilita minha esposa cuidar da casa e das crianças sem precisar trabalhar fora. A minha esposa Gabriela cuida da educação e alfabetização deles e tem sido bem-sucedida. A Jennifer tem interesse maior por letras e livros e aprende a ler mais rapidamente. Bom dia, feliz sábado a todos. Meu nome é Jennifer, eu tenho 10 anos e hoje vou falar para vocês sobre a alimentação. A alimentação é um dos principais remédios naturais. Ela precisa conter todos os macronutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras, macronutrientes, vitaminas e minerais, que o corpo utiliza para obter energia, produzir novas células e regular suas funções. Manter uma alimentação saudável é mais simples do que as pessoas imaginam. Porém, como o nosso paladar está habituado a sentir prazer com opções que não fazem bem ao corpo.
A mudança de hábitos pode ser desafiadora. A alimentação pode ser fonte de cura ou também provocar uma série de doenças. Por isso, vale a pena mudar o cardápio, nem que para isso seja necessário passar por um processo gradual, de aprender a ingerir alimentos saudáveis e eliminar os que não fazem bem. O Gabriel tem mais interesse por trabalhos manuais, agricultura e construção sempre bem organizado em suas funções. Já o Willy se parece mais comigo em seus interesses, gosta de trabalhar com máquinas e saber como cada uma delas funciona, quer desmontar tudo e ver o que há dentro, gosta de motores, hélices e engrenagens. Ele com certeza vai ser meu parceiro na oficina, mas de tudo, acredito que a agricultura é o melhor e mais importante trabalho da sociedade, pois todos precisam de alimento. Além de ser a profissão mais saudável que existe, fico feliz pelo interesse do Gabriel nesta área. Com muita frequência também levo eles comigo para o trabalho para instruí-los e aconselhá-los, estimular o interesse deles por conhecimento, pois se esse objetivo for alcançado, eles mesmos buscarão o conhecimento e poderão aprender qualquer coisa que eles quiserem. Luto para que eles não sejam inúteis nessa vida. Em qualquer lugar que eles forem, quero que melhorem o lugar, ajudem os necessitados e sejam justos. Já tem alguns anos que eu tenho um canal no YouTube, atualmente com 28 mil inscritos. Não vivo de YouTube, mas gosto de compartilhar conhecimento, alguns inventos e descobertas sobre mecânica, eletrônica, robótica, geração de energia sendo hidrelétrica, solar ou eólica, e também questões mais naturais como agricultura, carpintaria e construção. Há mais de 15 anos não levo meus carros em oficina. Desmonto e monto motores e caixas de câmbio. Aprendi a operar máquinas escavadeiras, construir sozinho 3 máquinas CNC, sendo uma de corte plasma e 2 fresadoras, uma impressora 3D Core XY, 3 serra-fita para desdobramento de toras, um sistema de geração de energia hidroelétrica off-grid que já opera sem manutenção há 3 anos. Construí uma rede de internet na área rural que atende atualmente cerca de 200 sítios. Parte dessa rede é alimentada por placas solares e geradores eólicos, que eu mesmo construí. O próprio cabo está levemente tensionado. O vídeo de tudo isso pode ser visto no canal aí no YouTube. Claro que também tenho interesse em questões filosóficas e religiosas. Saber de onde viemos e para onde vamos deve ser um questionamento que todo homem deveria fazer. Então não venham me dizer que não tenho competência para ensinar os meus filhos. Na defesa de nossa causa diante da justiça e diante da denúncia feita por alguém desconhecido e das acusações feitas pelo Ministério Público, fui aconselhado a não envolver questões religiosas em minha defesa nesse processo. Mesmo assim, eu digo que o exemplo deixado pelo Mestre Jesus Cristo teve sim a maior influência em nossas decisões. O homem mais influente da história da humanidade estudou em casa com sua família. Nunca frequentou uma escola e mesmo assim deixou uma riqueza de aconselhamentos e instruções e conhecimento para uma vida de sucesso e em todos os aspectos. Nos acusaram de abandono intelectual, risco de saúde e psicológico. Disseram que nossos filhos poderiam ter problemas de socialização. Mas quem conhece nossos filhos podem confirmar que nenhum destes problemas estão se manifestando até o momento. Quanto a seu futuro e sustento próprio, acredito que a maior parte das principais opções de trabalho mais rentáveis não necessitam de um diploma. Temos aqui uma lista de pessoas que estudaram em casa, contribuíram e deixaram seu registro na história. Não quero que meus filhos entrem nesse jogo de corrupção e mentira. Em casa, mentiras não são toleradas de forma alguma. A verdade deve ser sempre buscada e sustentada a todo custo. Respeito, amabilidade, cortesia e domínio próprio, valores morais que devem ser sempre buscados. Segundo a ANED, mais de 35 mil famílias no Brasil praticam educação domiciliar. Algumas tiram seus filhos da escola e levam o material escolar para casa, para educá-los. Outros escolhem livremente o material com ou sem a aprovação do MEC. Não estou dizendo que devem se fechar todas as escolas, mas acho que a modalidade de educação deveria ser uma escolha dos pais e não do Estado.
Nunca tive interesse de fazer faculdade, mas eu tinha um interesse absurdo por conhecimento, principalmente nas áreas de física, mecânica e eletrônica. O funcionamento das coisas me fascinava, como tudo funcionava. Eu vivia desmontando muitas coisas. Por isso hoje, às vezes eu fico bravo aí com o meu menino mais novo, né? Ele desmonta as coisas para ver o que tem dentro. Para ele o que mais importa é saber o que tem dentro do brinquedo. Às vezes eu fico bravo com ele que ele desmonta coisa que funciona e acaba quebrando, né? Mas aí eu me lembro de quando eu era criança, eu também fazia a mesma coisa, né? O meu menino do meio já parece ter mais interesse por agricultura, plantas e essas coisas do tipo, né? A minha menina parece se interessar muito por corpo humano, por como funciona a questão de saúde. Eu acho que vai ser legal ela aprender isso aí, com certeza vai ter bastante utilidade. Agora deixarei alguns vídeos com a experiência de outras famílias e como este assunto da educação domiciliar vem se desenvolvendo nos últimos anos no Brasil. Fala pessoal, a primeira vez que eu tive contato com o homeschooling foi numa formatura da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, onde um pai, filho que é pai de uma criança especial, disse para mim que fazia educação domiciliar e tinha receio de ser processado por conta disso. Porque no Brasil, como o homeschooling não é regulamentado, muitos juízes, promotores e pessoas entendem que isso se trata de abandono intelectual, que isso estaria errado, que é obrigatório e sempre é melhor levar o seu filho para a escola. Na verdade, isso é um equívoco, né? Vide que todos os países de referência em educação no mundo adotam o homeschooling, que é a educação domiciliar. Comecei a estudar melhor a matéria e em 2015 apresentei um projeto de lei. E ontem foi aprovado um projeto sobre homeschooling. Eu fico muito feliz de ter votado a favor, mas vale aqui destacar que o projeto, normalmente quando ele passa no Congresso, ele não fica do jeito que você quer. É o projeto possível de ser aprovado. Dentre os mecanismos que eu gostaria de mudar é a exigência de que um dos pais seja formado em nível superior. Isso por quê? Porque apenas 17% dos brasileiros têm nível superior. E quando a gente fala de homeschooling, a gente está falando de alunos do ensino fundamental e ensino médio. Então não se verifica a necessidade do nível superior. Não é isso que vai fazer um pai melhor ou pior professor na hora de transmitir ensinamento para os seus filhos. Bem, a lei aprovada ela tem alguns mecanismos para você poder ultrapassar isso, como, por exemplo, contratar um professor que tenha o nível superior. Vale lembrar, o projeto de lei aprovado na Câmara vai ter que passar ainda no Senado e depois pela sanção presidencial. Mas eu trago para vocês aqui esse meu posicionamento, alertando vocês e também dizendo que, atualmente, como existe um risco grande dos pais serem denunciados em virtude de um avanço de determinados tribunais quando se fala em condenação dos pais dos pais homeschoolers, fica então preferível que você tenha um projeto desse aprovado. E faço votos aqui também do quanto antes para que seja votado, aprovado em todas as casas e sancionado o projeto de lei da deputada Bia Kicis, que trata da despenalização dos pais. O que quer dizer isso?
que o pai que faz homeschooling não poderá, né, ser punido devido a essa prática. Então, é o que eu tinha a dizer. Agradeço a todos vocês pelo apoio. O projeto, nas tratativas que ocorreram dentro da Câmara dos Deputados, participei de reuniões dentro do Ministério da Educação, junto com o líder do governo, na Câmara dos Deputados, e fico feliz de que essa pauta tenha avançado. Afinal de contas, é uma pauta, sim, conservadora. A esquerda ideológica, ela não gosta do homeschooling porque ela vê aí uma possibilidade do aluno escapar da doutrinação nas escolas. Mas a educação domiciliar, ainda que regulamentada por lei, é muito cara, porque precisa de pelo menos um dos pais para transmitir os ensinamentos ao filho. E qual família hoje que consegue se sustentar apenas com um dos pais trabalhando? É difícil, né? Mas já é um avanço. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Falta material didático, falta um bom ensino do ler e escrever. Nós temos uma taxa de analfabetismo gigantesco no Brasil. Então, de fato, há prioridades nesses temas. Agora, nós precisamos também compreender que essas pautas elas podem ser discutidas, e na comissão eu vou dar liberdade para isso. Seja numa audiência pública, discutir sobre pronome neutro, ou discutir sobre homeschooling, né, educação domiciliar, eu não vejo prejuízo em exaurir o debate. É necessário ter a discussão do tema e não vejo prejuízo algum em debater temas polêmicos, desde que, obviamente, seja um debate saudável, um debate propositivo e não somente uma guerra ali entre debates ideológicos. Eu sempre falei, quando eu discuti a questão da política na escola, sim, às vezes ela não é dita, ela é aplicada. E aí é sutil demais para a criança perceber. E hoje em dia a gente tem visto muitos vídeos, né? Que alguém gravou dentro das escolas, vendo que tipo de ensinamento que estão passando. Então, isso preocupa, né? Você se preocupa com relação à sua filha? Tipo, daqui uns aninhos, como que vai estar esse mundo, né? Eu sou mais radical ainda, na verdade, porque eu dei 10 anos de aula em escola pública e particular. Então, lecionei História, Geografia e Ensino Religioso. Conheço escola pública de bairro de elite, conheço escola pública de periferia, escola particular de grande porte, de pequeno porte. Trabalhei em vários setores já. Conheço as universidades. E eu cheguei num ponto do radicalismo, depois dos anos que eu tenho de experiência, que a minha filha simplesmente não vai para a escola. Só que eu sei que isso é uma condição de muito privilégio. Não é toda mãe que tem condição. Ela está com que idade? Agora ela só tem 1 ano e 5 meses. Mas quem vai alfabetizá-la seremos eu. Aliás, não só essa filha, mas todos que eu pretendo ter. Nós vamos alfabetizá-la. Existe um método chamado homeschooling, que não é legalizado no Brasil. Então, o pai que pratica tem que enfrentar a lei. Conselho tutelar, Tribunal de Justiça, dependendo do nível, vai ter que enfrentar, de repente, um STF no futuro, se o processo subir de instância. Mas eu estou disposta a fazer isso. Existem mais de 60 países no mundo, inclusive países da América Latina, onde a educação domiciliar é uma coisa absolutamente normal. No Brasil também a educação domiciliar era normal, até pouco tempo. É o pai e a mãe que dá, ou você pode contratar um tutor, você pode fazer diversas... Você pode contratar, você pode colocar num Kumon, se você quiser, eventualmente, na natação e tal. Mas é uma educação que é realizada no lar, essencialmente. Se você simplesmente contratar vários professores, é quase como se você estivesse trazendo a escola para dentro de casa. Então, o pessoal que quiser pesquisar sobre isso, chama educação domiciliar. 5% das crianças dos Estados Unidos estudam e aprendem... Até que idade? Bom, a gente tem no Brasil o caso da Elisa Flemmer. A Elisa Flemmer estudou educação domiciliar até chegar no ensino médio. Ela estudou tudo em casa. E quando ela foi fazer o vestibular, ela passou através do Enem. Porque o Enem, ele cumpre o papel também de diploma de segundo grau, né? De ensino médio. Então, a Elisa Flemmer fez as avaliações todas e foi aprovada na USP para fazer faculdade na USP. E aí o Tribunal de Justiça quis negar o ingresso dela, alegando que ela não tinha diploma de ensino médio. E aí houve todo o imbróglio jurídico e ela inclusive ganhou uma bolsa internacional porque os outros países reconhecem. O Brasil é um país extremamente atrasado nesse sentido. A educação domiciliar até 50 anos atrás, não é que ela era proibida, ela era tão normal que ela estava prevista na legislação. Então se dizia
A criança tem direito a educar-se, instruir, estar na escola ou em casa. Simplesmente era aceito. Nas novas reformas educacionais se tornou proibido. Mas Santa Catarina, que é o estado onde eu vivo, tem mais de 1.000 famílias educadoras. Então, são mais de 1.000 famílias cujos filhos nunca foram para a escola. E o Brasil tem, em média, hoje, 20.000 famílias nessa configuração. E é uma modalidade que cresce 150% ao ano. É uma modalidade que não para de crescer. Então, eu defendo isso. Nós aprovamos esse projeto em Santa Catarina. O homeschooling virou lei e foi sancionado pelo governador e foi novamente derrubado pelo Tribunal de Justiça. Então, assim, por que há tanto esforço para proibir as crianças de estudarem em casa? Sim. Se os países de primeiro mundo têm isso, como Estados Unidos. Aliás, o número de pessoas que não vão para a escola nos Estados Unidos ou de personalidades que nunca foram, como o próprio Thomas Jefferson, como Einstein, como C.S. Lewis, é um grande escritor evangélico, ele odiava a escola. Então, assim, essa é uma alternativa, que é o que eu vou fazer com a minha filha, se chama homeschooling. Mas eu sei que nem todos os pais podem. E a questão dela estar convivendo daí com outras crianças, como que você faria? Bom, eu já quero saber desse método aí. Esse aí é o argumento mais usado. Todo mundo que vai debater a socialização, todo mundo que vai debater homeschooling diz que não tem socialização suficiente, que a família não socializa a criança. Bom, aí eu uso 2 argumentos. O primeiro, a criança vai na natação, no clube, no bairro, na vizinhança, também tem criança, isso é socialização. Ela faz outras atividades. Claro, nenhuma família, não existe registro de nenhuma família homeschooling no Brasil que deixa as crianças reclusas em casa, isso é absurdo. Ter sido assim. Agora a gente está falando de escola, agora tem pessoas, tem crianças, jovens, adolescentes que não estão indo à escola, que o estudo é feito em casa. Vamos ver a reportagem. Legal. A gente aprende quando a gente acorda e termina quando a gente deita. Eu tenho tudo organizado para não perder no dia a dia, porque na escola a gente está acostumado ao professor ter que falar o que fazer. Já em casa, nós é que temos que organizar o nosso horário, nós é que temos que buscar alternativas de nos organizarmos. Eu quis que eles não seguissem aquele padrão, quase que um padrão seriado, né? Quase que uma linha de montagem. Eu quis que eles tivessem um rumo diferente no aprendizado deles. Quando Kleber decidiu que os filhos iam estudar em casa, a mãe foi contra. Eu vetei, né? Falei, não, você tá ficando doido, que isso? Mas ela foi voto vencido. Aí mudou radicalmente. A gente passou a não ir na escola, a gente tem que buscar as nossas próprias atividades. Em nenhum momento eu pratiquei, vamos dizer, o que é chamado homeschooling. Ou seja, eu não trouxe a escola para dentro de casa. Muito pelo contrário. Eu desescolarizei e procurei fazer com que eles fossem autônomos. Ana, aos 5 anos, nunca foi a uma escola. Ainda não tem noção da escolha que os pais fizeram por ela. Eu gosto de fazer barraca, de ir no pula-pula, de escorregador, de contar historinha. Ela tem tudo ali embaixo, no cantinho dela. Na hora que ela quiser, ela pega, ela corta. De vez em quando eu tô ali, eu tenho um tempo com ela e depois deixo. Aí eu tenho outro tempo e, sabe, ensino alguma coisa, mostro, exploro aquilo e deixo ela, tipo, ruminar aquele negócio, sabe? E como ficam as relações com os amigos? Os meninos dizem que ainda mantêm contato com os ex-colegas, mas enfrentam alguma incompreensão. A maioria deles pensa isso, que é sair da escola e ficar dormindo até tarde, o dia todo, sem fazer nada. Mas é tudo ao contrário disso, é ter responsabilidade, acordar cedo, ter compromisso com os horários. A lei brasileira exige que os pais matriculem os filhos com mais de 6 anos em escolas da rede regular de ensino. Como Kleber e Bernadette não fizeram isso, foram acionados pela Justiça por abandono escolar. Para provar que estava certo, Kleber propôs um desafio, submeteu os meninos que tinham 13 e 14 anos de idade na época ao vestibular. E eles passaram. Eles têm demonstrado que atingiram o fim, que é estar preparados para
qualquer desafio que a vida oferecer para eles. O que é a Gisele Bündchen? Na realidade não a Gisele, mas os seus filhos. A Venus e a Serena Williams, duas tenistas multicampeãs. Emma Watson, uma atriz famosíssima pelo seu papel em Harry Potter. Ryan Gosling, Whoopi Goldberg, Justin Bieber, Maria Sharapova, Thomas Edison, Simone Biles e tantas outras pessoas têm em comum. Todas essas pessoas que eu citei aqui praticaram homeschooling, pelo menos uma boa parte aí da vida. Todas elas evitaram as escolas. E eu estou fazendo este vídeo aqui porque me enviaram esta matéria. Com os filhos em homeschooling, Gisele Bündchen visita o Brasil. Livre das amarras do calendário escolar, já que os filhos engataram no sistema de homeschooling, Gisele Bündchen, 42 anos, desembarcou no Brasil. Ah, mas ela é rica, aí é fácil. Ela é. Mas vários nomes que eu citei aqui que praticaram homeschooling não eram. E na realidade, foi justamente por praticarem o homeschooling que essas pessoas prosperaram. Mas não apenas isso. Essas pessoas optaram pelo homeschooling por conta de bullying que sofriam na escola. Alguns tinham dislexia, para se dedicar a alguma oportunidade ou habilidade específica. Ou seja, o homeschooling, além de ser mais produtivo, ajudou aquelas crianças que tinham alguma limitação ou alguma dificuldade. Na escola, elas seriam esmagadas. Em casa, elas desenvolveram-se no seu tempo. Por isso, eu quero falar aqui sobre algumas vantagens do homeschooling que a melhor escola do mundo não pode oferecer. Então curta, comente, se inscreva e no final eu vou lançar uma promoção que acho que eu nunca lancei, né? Eu lancei ontem, na realidade, sobre os meus cursos e incluindo o curso de homeschooling. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos então, a partir das histórias dessas celebridades, mostrar algumas vantagens aí do homeschooling. Primeiro, focar em algo específico. As atletas Serena e Venus Williams, por sinal, saiu um filme recentemente contando a história delas. Quem era o ator principal era o Will Smith. Enfim, muito interessante a história deles. E eu não sabia, né, que elas tinham praticado homeschooling. Quer dizer, elas praticaram um bom tempo. Apenas quando chegaram ao ensino médio que elas foram para a escola. Outra pessoa que eu citei aqui no começo foi Maria Sharapova, que também era uma tenista. Elas optaram pelo homeschooling por quê? Para poder focar em suas habilidades, para poder focar no tênis. Na escola isso não é possível, porque há o mesmo sapato número 44 para todo mundo. E não importa o nível da escola, mesmo que não exista ideologia, perversão, a única diferença é o seguinte, os colégios ruins têm um sapato 44 furado para todo mundo. Uma escola de elite, um sapato 44 de grife para todo mundo. Ou seja, é o mesmo modelo fechado para todos. E aí se o garoto chega e fala assim, não, com esse sapato número 44 eu não consigo andar. Agora com este aqui, eu estou me tornando a melhor tenista de todos os tempos. Foi o caso ali da Serena da Williams, eu não lembro, uma das duas. Eu estou me tornando a melhor tenista de todos os tempos. E aí o professor diz, cala a boca e vá até o quadro negro e resolva aquele problema matemático quilométrico. Mas eu vou usar isso na onde na minha vida? E aí o professor diz, vá para a diretoria! E sabe de uma coisa? Uma pessoa rica, ela pode se dar ao luxo de perder quase 20 anos de sua vida aprendendo coisas inúteis. Aí depois ela vai lá e vai para a empresa do pai, enfim, não há problema. Agora, e o pobre? O pobre, ele não pode aprender outra habilidade. O ensino que recebe nas escolas que ele costuma frequentar é horrível. Ele não vai passar no vestibular numa federal e dificilmente vai ter dinheiro para bancar uma particular. O que resta para ele? Os piores empregos. Ou seja, o nosso sistema escolar, ele apenas aumenta a distância entre ricos e pobres. E o homeschooling, ele não é produtivo apenas para celebridades, mas também para o Juninho borracheiro. Vou te contar uma história aqui agora. O Juninho, ele decidiu aprender com seu pai a profissão de borracheiro. E desde muito cedinho ele já ia para a oficina que fala? Para a oficina com o seu pai. E o resultado é que é o seguinte, aos 12, 13 anos ele já manjava de tudo. E aí então ele já tinha o seu salário, ele foi guardando dinheiro, foi se tornando muito bom naquilo que fazia. Aos 18 anos já tinha lá o seu carrinho. E ser borracheiro não o impediu e não impedirá de seguir outros caminhos. Agora, ele pode, se quiser, fazer outra coisa. Ele tem dinheiro para bancar, por exemplo, aí uma faculdade. Mas infelizmente muitas pessoas estão vendo todo mundo ir para o buraco. E o que elas fazem? Elas olham e falam, tá todo mundo caindo lá, mas se tá todo mundo indo, a gente tem que ir também. É ou não é? Tolice. Pense de maneira diferente, o seu filho precisa disso. A educação obrigatória é uma das ideias que surgiram em um tempo distante, mas que afeta a vida de quase toda a população mundial. O Brasil não é uma exceção. A ideia de educação obrigatória virou lei no país desde a Constituição de 1934, e de lá para cá foi sendo expandida. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece que é dever do Estado garantir a educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade. A mesma lei
garante que os pais têm a obrigação de matricular as crianças assim que completarem 4 anos de idade. De outro lado, a educação compulsória também significa a obrigação do governo em atender a população com instituições de ensino previamente autorizadas para esta competência. Esse tipo de legislação cria uma série de outras leis acessórias para garantir o funcionamento desse sistema educacional, desde o ensino básico até a pós-graduação. Profissionais da área são previamente qualificados por um certificado aprovado pelo Estado. Grades curriculares, livros didáticos e orçamentos são definidos pelos políticos e organizações encarregadas. Se hoje em dia esse é o padrão da nossa sociedade, nem sempre foi assim. Conhecer a origem dessa história é o primeiro passo para debatermos a nossa educação. Afinal, o homeschooling é ilegal? Olá Maria, pessoal. Meu nome é Pedro Manfrim, sou advogado e pretendo aqui fazer umas considerações breves sobre a legalidade do homeschooling. Afinal de contas, o homeschooling é legal ou é uma atividade ilegal? A gente pode começar a responder essa questão pela geografia legislativa. Então, quer dizer, será que quais características de leis são aquelas características não só propriamente ditas, mas a disposição das leis que tratam sobre o tema? Por quê? Imperioso dizer que há pelo menos umas 4 grandes leis infraconstitucionais que tratam do tema. As 2 principais leis conhecidas do público que regulam a atividade no dia a dia são o Estatuto da Criança e do Adolescente, famoso ECA, e, em conjunto, a Lei de Diretrizes e Bases, que tratam, digamos, paralelamente sobre o tema. De alguma maneira, colocam obrigações que são impostas aos pais ou que muitas vezes por algumas autoridades, tais como conselhos tutelares, Ministério Público, há nessas leis dispositivos que conflitam com a atividade homeschooling. Dá para se mencionar o artigo 55 do ECA, bem como outras leis estaduais, né? Certo é que há muitas leis infraconstitucionais a esse respeito. Mas o que eu quero dizer aos pais é o seguinte: a nossa geografia legislativa é muito clara. Nosso país ele vive uma pirâmide legislativa. Há uma lei que não pode ser contrariada, que é chamada Constituição Federal. Ela está na ponta da pirâmide de leis, né? Em sequência, nós temos todas as leis aprovadas pelos deputados federais em Brasília. Não só na atual legislatura, como em outras constituições, em outras épocas históricas. Exemplo, Código Civil, Código Penal. São todas leis que são nacionais, mas que não podem contrariar a Constituição. Nosso sistema, ele é, digamos, muito verticalizado. Nosso sistema, ele vive uma espécie de controle constitucional. Então, o que os pais têm que entender? Há um artigo na Constituição que eu faço questão de reproduzir, que é o 205, que, digamos, ele é que inaugura o debate no Brasil sobre a legalidade do homeschooling. Porque nele está escrito da seguinte maneira: artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Notem as primeiras palavras aqui: educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Então nós já temos um primeiro sintoma do espírito constitucional dessa lei. Que o Estado e a família, ambos concorrentemente, têm que zelar, têm o dever de falar sobre educação e de, digamos, promover a educação à criança, ao menor. O espírito da Constituição é meio que colocar pai, mãe e Estado lado a lado, em harmonia, para prover educação ao filho. Isso inaugura uma discussão que chegou a um cume no Supremo Tribunal Federal em 2018. Houve uma discussão judicial de uma família que, alguns anos antes, havia praticado homeschooling, foi, enfim, denunciada, confundida com abandono intelectual. A questão foi levada ao judiciário e essa família se viu à mercê de um julgamento em 2018, feito pelos ministros do Supremo. Na ocasião, o ministro Barroso foi um defensor, assim,
um defensor, uma espécie de cruzado em defesa da legalidade do homeschooling. Mas não só. O próprio Alexandre de Moraes, que conduziu o voto, digamos que influenciou os demais, fez o voto que ficou conhecido como voto condutor, teceu considerações, caríssimos pais, que são muito favoráveis à prática do homeschooling. Ele disse o seguinte, que vale a pena reproduzir aqui. Na ocasião, o ministro Alexandre de Moraes, ele disse o seguinte em um dos seus votos, que a Constituição Federal, apesar de expressamente não prever essa modalidade, tampouco, nem expressa, nem implicitamente proíbe a possibilidade de se aventar no ensino domiciliar. E o ministro prossegue. Não me parece possível extrair da Constituição Federal a vedação do ensino privado individual na modalidade domiciliar. Senhoras e senhores, nós temos o principal tribunal do país, o Tribunal Constitucional, dizendo o seguinte: o homeschooling é uma atividade constitucional. Isso é mais do que dizer que é uma atividade legal, lícita. Uma atividade constitucional, quer dizer, se coaduna, combina com o nosso sistema legislativo. Nós temos essa afirmação de 2018 que foi uma vitória para os praticantes do homeschooling no Brasil. E também não quero esquecer um destaque que foi feito pelo ministro Barroso, uma preocupação de transformar tantas famílias que os ministros reconhecem que praticam homeschooling em ilegais. Há diversas manifestações nesse julgado do ministro Barroso, manifestando preocupação com a transformação em ilegalidade ou pelo menos conflitiva com outros comandos legislativos a prática dos pais. Então, nós notamos que o judiciário está preocupado com a legalidade da prática. E não só. Nós temos uma movimentação legislativa recentemente feita agora em 2022, no mês de maio, deputados federais, eles votaram em favor, tiveram um consenso histórico raro, em favor do homeschooling, de um projeto de lei que já estava há 2 meses lá na Câmara. Aprovaram esse projeto que hoje está esperando tramitação no Senado, e se aprovado, a atividade não é só mais legal, lícita e constitucional, ela é regulamentada. E aqui nós entramos no principal requisito, na principal questão, no principal quesito aí da polêmica, no centro da polêmica da atividade do homeschooling. O homeschooling, apesar de ter sido declarado constitucional pelos ministros, apesar de a gente poder extrair da Constituição que é uma atividade que se coaduna com o nosso sistema legislativo, ao mesmo tempo é uma atividade não regulamentada. Por isso ainda não é compreendida, tanto pelos legisladores quanto pelas demais autoridades. Então nós temos que ajudar essas autoridades a compreender a prática. Os deputados se manifestaram muito favoráveis ao assunto, tanto que houve um consenso inédito. Então, é questão dos nossos poderes compreenderem esse problema que não deveria ser polêmica. Há tantos países que praticam, países que não sequer sabem que há polêmica a esse respeito. Se nós consultássemos um norte-americano aqui, perguntando a ele como que é encarada a questão de ensino domiciliar lá, ele provavelmente estranharia, olharia com muita estranheza para o tamanho da polêmica que fazemos em torno do tema. Um direito natural. É que vai uma indagação. Aqui cabe uma indagação. Antes das escolas, antes do ensino regular formal, o que será que existia na sociedade civilizada? Será que a família não era uma instituição mais antiga do que a escola? Portanto, se trata de um direito natural que as nossas leis atuais precisam, nossas autoridades precisam compreender. Me parece que é mais uma questão de boa vontade, boa fé, do que necessariamente legalidade. É claro que o homeschooling é uma atividade legal. O que realmente toca a discussão é uma má compreensão, infelizmente, que nós notamos em algumas autoridades que têm competência de velar sobre o assunto. Há muitas denúncias que acontecem às famílias que praticam homeschooling de estarem incorrendo num crime chamado abandono intelectual. Claro que as autoridades não devem dar crédito a essas denúncias se constatarem, evidentemente, que não há indícios dessa prática. Pessoas ou famílias que promovem o ensino domiciliar são denunciadas como praticantes ou indiciadas como praticantes de um crime cuja a prática é totalmente inversa ao que as famílias fazem quando dão essa educação domiciliar aos filhos.
O abandono intelectual, artigo 246 do Código Penal, muito claro, o fato típico ali, ele é omissivo. Então é a omissão de pais e mães responsáveis legais em dar instrução aos filhos. Não é o que acontece. Em geral, essas famílias, elas se organizam para que tanto a mãe, quanto o pai, quanto um outro responsável legal, diariamente vele sobre a educação do filho. Ora, isso não transmite qualquer indício da prática desse crime. O abandono intelectual acontece em ambientes em que a criança está totalmente abandonada. E intelectualmente, nutricionalmente, em matéria de cuidados. Aí sim nós temos indícios claros. Mas não é o que os pais homeschooling fazem. Se trata de até um preconceito. Né? E acho que é uma questão de superação desse preconceito. Nós estamos aqui para ajudar essas autoridades a compreender a matéria, a resolver, de uma vez por todas, essa má compreensão. Queremos ajudar, queremos harmonizar. Pois bem, acho que tecemos considerações salutares. Faltou, mas aqui eu também faço incluir, a existência de leis de alto quilate que também atrapalham aí a questão, digamos, a obrigação formal de matricular os filhos em escola. Eu quero mencionar algumas. São tratados internacionais que têm status aqui no país como supralegal. Acontece que pelo nosso sistema legislativo, alguns tratados que versem sobre direitos humanos e outros também de algumas naturezas semelhantes, eles são integrados ao nosso ordenamento a partir do momento que o Brasil os assina, com status que é chamado supralegal. Não faz parte da Constituição, mas está acima de todas as leis infraconstitucionais. Exemplo, Declaração Universal de Direitos Humanos, em que há um tópico número 3, onde ali se diz claramente que os pais têm primazia na escolha da modalidade de educação, modalidade, ou seja, domiciliar, ou não, dos seus filhos. Essa lei está integrada, faz parte do nosso ordenamento, está acima de ECA, está acima de Lei de Diretrizes e Bases. Para não mencionar o Tratado dos Direitos das Crianças, assinado em 1990 pelo Brasil, que fala também da mesma primazia. Então, as leis de alto quilate, de alto valor, protegem a prática do homeschooling. E nós precisamos ajudar a todos a que isso seja compreendido. Então, espero ter apresentado brevemente a legalidade da prática, a constitucionalidade dessa prática. Estou aqui também, nessa semana do homeschooling seguro, para esclarecer qualquer dúvida que o pai tenha, que a mãe tenha, e até mesmo para auxiliar os pais nessa lida com essas autoridades que também precisam aprender mais, precisam se instruir mais e estar de boa fé ajudando essas famílias. Essa é a minha contribuição, espero ser-lhes útil e também a todos os envolvidos. Muito obrigado e salve Maria! Oi pessoal, aqui quem fala é a deputada Ana e o gabinete 8 hoje está muito feliz, está mais alegre do que qualquer dia, está cheio de criançada, não é? E me diga uma coisa, o que vocês vieram defender aqui mesmo? A educação domiciliar. Isso mesmo. As famílias que a gente recebeu aqui no gabinete hoje vieram defender o direito das famílias homeschoolers, falar sobre a educação domiciliar. E aqui comigo tem alguém que vocês provavelmente já conhecem, vocês que são cristãos católicos, conservadores, provavelmente já conhecem. A Deia e o Tiba. A gente está muito feliz aqui no gabinete da Ana Campagnolo, que abraçou essa causa com a gente também, da educação domiciliar, né? É um direito, de fato, da família, a família tem essa primazia na educação. Estamos aqui representando um grupo muito grande, mais de 47 famílias, e a nossa associação, a AFESC, a Associação Famílias Educadoras de Santa Catarina. Então, estamos aqui bem representados pela Patrícia também, pela Cristiane e pelos alguns dos nossos filhos, né? Os outros ainda ficaram. São muitos. A gente está muito feliz, obrigado Ana por abraçar essa causa com a gente e a gente vai tocar em frente. Tivemos reunidos também com outros parlamentares, aqui com o Bruno também. Estamos dispostos a fazer de tudo
para que a gente deixe um pouco mais confortável a situação das famílias hoje em Santa Catarina. Nós estávamos até há pouco falando sobre o PL do nosso colega, deputado Bruno Souza, que delibera sobre as questões relacionadas ao homeschooling, que nós esperamos que passe pelas comissões, pela CCJ, pela Comissão de Educação. Parabenizar o colega, senhor deputado Bruno Souza, pelo PLC em favor da educação domiciliar. Sou defensora dessa bandeira. Acredito que ele passou na minha frente a apresentar a proposta, o que é muito bom, significa que a população catarinense está atenta a mais de um deputado em defesa dessas pautas da liberdade e também de uma educação mais conservadora. Parabenizar também pelo evento da última sexta-feira, dia 15 de março, um sucesso, com a presença de uma família homeschooler, com a presença de promotor, né? Pessoas especializadas para falar sobre o tema, a casa repleta de simpatizantes da ideia, de pais e mães que fazem uso da educação domiciliar. Então, eu gostaria de parabenizar o colega Bruno Souza. Deputada, na verdade, quem sou eu, parabenizo a deputada, porque esteve no evento e pôde presenciar todo o evento, o que mostra interesse e vontade de trocar mais experiências e conhecimentos. Eu sei que a deputada é uma grande defensora da causa também, então essa causa, na verdade, é nossa, de todos que defendem uma educação, a liberdade desses pais terem a opção e não serem condenados por isso. A deputada vem defendendo isso há muito tempo, então eu que parabenizo, na verdade, por estar presente e agradeço, engrandeceu muito o evento. Estamos nos articulando para defender essa ideia, e você, que é de Santa Catarina, ou do Brasil inteiro, que também apoia essa causa do homeschooling, deixa um comentário aqui embaixo, dando força para essas famílias, e em breve nós vamos entrar em contato com vocês, trazendo mais novidades de como você, catarinense, pode ajudar as famílias homeschoolers, e você que também é parte desse grupo, a levar esse projeto adiante, a defender essa ideia, que é a ideia de que as famílias e as crianças têm seus direitos, e entre eles o direito de educar seus filhos da maneira como desejarem, com os valores e princípios morais que desejarem, e dentro de casa, não tendo que participar do sistema educacional compulsório que está implantado no nosso país há décadas. Santa Catarina é um dos estados que mais tem famílias educadoras, né? Hoje cerca de 10% das famílias educadoras estão aqui, são mais de 700 famílias educadoras. Então, é mais que urgente para que a gente regulamente isso. Educação domiciliar, direito já! Então nós apresentamos, fizemos algumas modificações, chamamos o Conselho Tutelar, a Secretaria de Educação, as autoridades no assunto e aprovamos na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A nossa educação, o sistema está muito fraco. Na hora que você compara com famílias homeschoolers, não tem nem o que discutir. Você vê que efetivamente dá resultado. Os outros parlamentares têm que ouvir famílias, têm que ouvir crianças que participam do homeschooling ou que fazem educação domiciliar para ver que o ensino está sendo aprendido ali por essas crianças. Há uma falsa dicotomia entre escola e homeschooling, né? E eu costumo dizer que não é escola ou homeschooling, é escola e homeschooling, né? As famílias educadoras, elas não buscam um antagonismo com a escola, um antagonismo com o professor. A grande questão é a capacidade ou a possibilidade de escolha por um outro tipo de educação. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que o homeschooling é uma grande resposta aos problemas da educação que nós vivemos hoje no Brasil. Evidentemente não é a única, não quer acabar com a escola nem nada parecido, mas é uma via, é uma grande via, é uma grande possibilidade que merece toda atenção, que merece toda concretização, né, para que assim as famílias que querem, né, exercer esse direito, né, e colaborar, né, com o avanço do país, portanto, né, no que diz respeito à educação, possam exercer esse direito com muita paz, muita tranquilidade. O evento foi um sucesso graças à participação de vocês, mas queria também lembrá-los de contribuir para o movimento, se associando à FAEDUSP. Nós precisamos de vocês, nós precisamos da participação, da contribuição. As famílias educadoras precisam de maior representatividade em vários âmbitos e aqui no estado de São Paulo não é diferente. Então eu convido vocês, entrem no nosso site, se associem, vamos fazer parte desse movimento juntos, unidos,
pela liberdade educacional no Brasil. E eu queria animar a você, família educadora brasileira, porque o homeschooling é um movimento imparável. Cada dia eu fico mais contente, mais animado, mais convicto com o crescimento da educação domiciliar no nosso país. Não há como não regulamentar, não há como não reconhecer o direito dos pais. E aqui eu mando um recado para o Senado, para os nossos queridos senadores, que olhem para essa situação e reconheçam sim, assim como a Câmara de Deputados fez, reconheçam o direito dos pais. Nós não estamos lutando contra a escola, nós não queremos o fim da escola, nós queremos a liberdade de escolha.